Olá, sou o professor Antônio Guizo. E no curso de Metodologia da Pesquisa, hoje a gente vai ver a questão da relevância do estudo, ou as justificativas, aquela seção do trabalho de pesquisa chamada de justificativas do estudo. Como eu vou deixar essa aula aberta, eu vou me apresentar brevemente. Já fui coordenador de programa de pós-graduação, mestrado, orientei diversas pesquisas de mestrado, participei de bancas de mestrado, doutorado, orientei TCC, iniciação científica, sou coordenador de uma editora universitária, sou pesquisador CNPq, tenho vários artigos científicos publicados, então tenho uma certa experiência na área e eu pretendo aqui ajudar com essa experiência algumas dificuldades que vocês possam encontrar na construção das suas próprias pesquisas. Toda pesquisa, ela tem que ter uma justificativa, um porquê de que você vai pesquisar. Por que é importante pesquisar aquele assunto? Por que é importante responder aquele problema de pesquisa que você delineou? Essas justificativas que a gente chama de relevância do estudo, que é a importância do estudo em si. Por que ele é importante? A gente pode citar algumas dimensões onde a gente pode inserir a importância desse nosso estudo. A gente pode falar da importância do nosso estudo para a área do conhecimento que ele se insere, como ele vai agregar valor, vai agregar algo a mais dentro daquela área, vai agregar um conhecimento a mais dentro daquela área. A gente pode também colocar a nossa pesquisa, a relevância da nossa pesquisa para a comunidade na qual se realiza. Geralmente uma pesquisa científica, ela tem um contexto mais circunscrito, né? Tem um contexto, às vezes é uma pesquisa dentro de um grupo determinado de pessoas, dentro de uma classe determinada de fenômenos, dentro de um lugar geográfico específico. Então, é como nesse caso a justificativa ela vai dizer como aquilo contribui para o conhecimento ou talvez até para a transformação daquela comunidade, daquele espaço geográfico, daquele fenômeno que você está pesquisando. Uma outra dimensão que pode ser colocada como relevância de estudo é a importância do estudo para a sociedade em geral. Como esse estudo vai contribuir para toda a sociedade, né? Ou vai contribuir para todos os fenômenos relacionados àquilo ali. Então, você pode construir citando esses três elementos. É possível construir uma justificativa de um estudo citando os três elementos, ou citando apenas, focando apenas em um desses elementos, sobretudo nos dois. É muito difícil você construir uma justificativa de pesquisa falando só sobre a sociedade em geral. Você vai ter que justificar a partir de elementos mais específicos que o seu estudo se relaciona, com os quais o seu estudo se relaciona. Em algumas áreas do conhecimento, dentro da seção da justificativa, também vai as razões pessoais do pesquisador. Por que o pesquisador, por que o pesquisador decidiu realizar essa pesquisa? O que te levou a realizar justamente essa pesquisa? Então é muito comum em determinadas áreas ter nas suas justificativas essa parte, essa construção pessoal de por que você quer pesquisar aquilo. Isso é bem mais comum nos tipos de estudo qualitativos, em que as interpretações do pesquisador participam diretamente dos resultados. Estudos etnográficos, análise e críticas literárias, pesquisas de campo. Geralmente nessas pesquisas, a interpretação do autor, ou seja, a compreensão daquele fenômeno pelo autor, ela interfere de forma significativa no resultado da pesquisa. Então, compreender as intenções do autor, a motivação pessoal do autor para fazer aquele estudo, também ajuda a compreender as conclusões que ele chegou, os resultados finais que ele chegou, as considerações finais que ele chegou. Então, nessas áreas, é mais comum colocar ali dentro das justificativas da pesquisa uma razão pessoal para você pesquisar aquilo.
Um exemplo de justificativa. Eu trouxe um exemplo da autora Vergara, Silvia Constante Vergara, dessa obra aqui, que eu acho que é fundamental a leitura, seria muito interessante a leitura. É um texto muito bom, muito direto, muito conciso e com poder explicativo ótimo também, então aconselho a leitura dessa obra. Eu trouxe um exemplo dela, não vou chegar a ler todo o exemplo, mas está aqui nos slides depois para vocês lerem, mas é para a gente entender um pouquinho essa construção. Então, qual o problema de pesquisa? Como solucionar os principais estrangulamentos do sistema de transporte urbano em grandes cidades da África Ocidental? A relevância do estudo. Então, a justificativa. Por que esse estudo é importante? Por que deve ser feito? Por que deve ser lido? Qual é a relevância dele? Os governos da África, e particularmente aqueles da África Ocidental, enfrentam atualmente o desafio de se desenvolver e buscar níveis de qualidade de vida similares aos dos países economicamente avançados. Então, é um problema de todo país em desenvolvimento isso. Você chegar a ser o que chama o país do primeiro mundo. Todavia, esse desenvolvimento deve incluir necessariamente um adequado sistema de transporte urbano, que permita às populações das cidades exercer facilmente, em tempo normal e sem risco, suas atividades cotidianas de trabalho, educação e lazer. Ou seja, ela está colocando um dos problemas para o desenvolvimento de um país é quando há uma precariedade no sistema de transporte. Essa precariedade ela vai impactar tanto no trabalho, tanto na educação e tanto no lazer das pessoas. Então vejo que a construção aqui ela está partindo de uma dimensão geral, de uma explicação geral do problema, e ela vai chegar numa explicação mais detalhada. O tempo é um elemento ativo do processo de desenvolvimento, ou seja, ela está falando do problema da infraestrutura do transporte urbano. E o que é o impacto principal disso? É impacto no tempo que você vai perder. Então ela continua, a falta de um sistema de transporte adequado e coerente com o crescimento da população e ao surgimento de atividades modernas que são levantadas a efeito em áreas bem afastadas da casa do cidadão e que lhe exigem um sistema de deslocamento rápido. Então ela vai mostrando como isso vai esmiuçando, mas como a precariedade do sistema de transporte vai impactar no tempo, na demora do deslocamento e como isso vai atingir as pessoas. Não vou ler tudo, mas vejam uma parte que ela cita. Os administradores públicos são obrigados a tomar decisões de maneira rápida, sem qualquer pesquisa específica do domínio que lhes permita analisar as causas profundas do problema. Então, o que ela está falando? Por que é importante pesquisar? Porque às vezes, quando você é um administrador, você tem que tomar uma decisão rápida, sem elaborar pesquisa. É bom que tenha uma pesquisa prévia que vale apontar algumas ações que você pode tomar para resolver o problema. Então, já colocando a relevância do estudo, destacando mais uma vez a relevância do estudo. Então, ocorrem consequências graves, ou seja, ações, decisões sem pesquisas anteriores causam consequências, como conflitos entre motoristas e usuários de transporte coletivo, entre motoristas e pedestres, polícia e moradores. Esses conflitos sociais devem-se ao aumento dos preços do transporte coletivo, ao estacionamento dos meios de transporte coletivo em lugares proibidos e à congestão. Então, veja, ela vai cada vez mais esmiuçando esse problema de pesquisa para mostrar a relevância do estudo, vai mostrando como isso é um problema de fato, assim que você constrói a relevância do seu estudo. Esse problema ele vai trazer efeitos sobre a economia global do país. Então você veja o que está impactando. Né? Está impactando, ela já falou que impacta o problema do transporte, ele vai impactar a qualidade de vida das pessoas e também vai impactar o quê? A economia global do país. Baixa renda do trabalhador, que chega cansado no serviço, redução do rendimento do estudante, cansado também, redução do tempo de lazer,
você tem que passar horas no transporte, que são alguns dos fatores importantes no processo de desenvolvimento de um país. Então, continua a mesma ideia, você esmiuçando e aprofundando esse problema de pesquisa. Então, a relevância assim, do estudo é essa apresentação bem esmiuçada do problema, quais são os impactos desse problema na vida das pessoas, na economia, ou nas diferentes dimensões que estão relacionadas ali no seu estudo. No final dessa justificativa tem uma conclusão. É mais ou menos aquela introdução clássica da redação dissertativa que a gente aprende, né? Introdução, daí argumentos e conclusão, que reitera de uma forma sucinta tudo que foi argumentado. Então, por tudo isso, um estudo que dê tratamento especial à questão de um sistema racional e adequado de transporte urbano, coerente com a modernização dos países da África Ocidental, o espaço geográfico que ela decidiu pesquisar, certamente contribuirá para um desenvolvimento durável e para a melhor qualidade de vida futura dos habitantes, similar à dos países economicamente desenvolvidos. Então, isso aqui é uma conclusão, ela está reiterando o que já foi posto e dando esse tom de conclusivo, né? Dando essa ideia de conclusão que vai reafirmar a importância do estudo dela. Qual a estrutura, então, dessa relevância do estudo, dessa seção da relevância do estudo, das justificativas? Então, mais ou menos como a gente viu nesse texto agora, o primeiro passo seria uma explicação de caráter introdutório a esse problema de pesquisa. Depois você vai para alguns pontos que são importantes de se ressaltar desse problema de pesquisa que você encontrou. Esses pontos, nesse texto que a gente acabou de ver, nesse pequeno texto que a gente acabou de ver, eles ressaltam a importância dessa pesquisa para aquela comunidade, para aquela região, né? Você também pode construir esses pontos, como já foi falado, colocando uma justificativa pessoal naquele tipo de pesquisa onde a interpretação do pesquisador participa muito dos resultados da pesquisa. Você pode colocar também, destacar a importância para a área. Às vezes é um estudo mais teórico ali que você está desenvolvendo, que ele vai trazer uma contribuição para aquela área, não numa parte mais objetiva da visualização do resultado mais objetivo, mas na construção de outras pesquisas, na ideia da teoria mesmo. Então você pode colocar importância para a área, como aquilo vai agregar na área, para a comunidade local, como foi o caso dessa pesquisa, e também colocar algumas questões como para importância para a sociedade em geral. Então, no final desse texto ali, se a pesquisadora quisesse colocar algo como estudar também esse espaço geográfico, vai ajudar na compreensão de dificuldades semelhantes que são observadas em outros países em desenvolvimento, também poderia ser colocado. E, por fim, essa conclusão que a gente viu ali, esse último parágrafo, que ela reitera a importância do estudo, reitera a importância do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, é muito parecido com essa estrutura clássica que a gente aprende da redação dissertativa, né, que cai em Enem, vestibulares por aí. Então, essa ideia da introdução, depois uma explicação melhor com argumentos mais pontuais da importância desse estudo e, por fim, uma conclusão que reitera o que você colocou ali. Então, seria isso por essa aula. Até mais.